Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que a paz dele venha nortear a sua vida. Venha fazer de você uma pessoa de sucesso. Aliás, falar em sucesso, eu quero dedicar o programa de hoje, logo no começo dessa semana, para as pessoas que têm vivido no insucesso, que têm vivido comendo o pão que o diabo amassou com o rabo. Essa é a realidade. Você que tem vivido uma vida insólida, uma vida sem sal, sem sabor. Você que tem pensado ultimamente muito em suicídio. Você tem até ouvido uma voz dizendo, mata logo, acaba logo com a sua vida, você vai descansar. É mentira, você não vai descansar. A pessoa que se suicida, ela vai para um lugar de tormento permanente, por toda a eternidade. Então, antes de você tomar qualquer decisão, eu queria que você prestasse bastante atenção na palavra que saiu da boca de Deus. Porque essa palavra é para as pessoas aflitas, para as pessoas desesperadas. Mesmo você que tem muito, você tem tudo, você alcançou tudo na vida, mas dentro de você ainda resta um vazio enorme, um buraco, e você não sabe o que fazer para preencher isso. Olha só o que diz a palavra de Deus para você que está nos assistindo agora, nesse momento, talvez pela primeira vez. Talvez o Espírito Santo tenha trazido você para assistir essa programação, para ouvir esta palavra que saiu da boca de Deus. Vamos assisti-lo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só como Deus se expressa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é o Senhor Todo-Poderoso, é o onipotente, onipresente, onisciente. É aquele que resolve, é aquele que faz acontecer novas todas as coisas. Senhor dos Exércitos é aquele que está pronto para salvar, interferir na vida dos aflitos, dos perdidos, daqueles que têm só fracassado na vida. Senhor dos Exércitos significa Senhor de todos os exércitos de anjos celestiais. Ele diz então: considerai os vossos caminhos. Deus está falando com você, minha amiga e meu amigo. Considerai os vossos caminhos. Quer dizer, meditai na sua vida. Raciocine. Pese a sua vida. Pese a sua vida. Porque tem
talvez seja exatamente isso que aconteça com você. Você tem semeado muito e recolhido pouco. Você tem comido, porém não consegue se fartar. Você bebe, porém não consegue se saciar. Você se veste, porém não consegue se aquecer. E todo o salário que você recebe tem sido colocado num saco furado. Você tem perdido. Você só tem perdido. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Quer dizer, o Senhor dos Exércitos chama a atenção das pessoas que estão desesperadas, cansadas de sofrer, amarguradas. Talvez você esteja pensando em se matar porque você teve uma perda irreparável. A sua mulher abandonou você e você não sabe o que fazer da sua vida. A mãe dos seus filhos saiu de casa com eles e você ficou sozinho. E agora, o que eu vou fazer com essa casa imensa? O que vai acontecer comigo? Você perdeu a sua família, ou perdeu o seu marido, ou perdeu a sua saúde, ou perdeu o dinheiro, ou perdeu o emprego, ou perdeu o seu negócio, o seu trabalho, a sua empresa. Você perdeu. E aí está você atormentado por causa de uma voz que diz: acabe logo com a sua vida, porque não tem mais jeito. Tem jeito sim. Por isso existe o Senhor dos Exércitos. E ele fala para você agora: considere o seu caminho, considere a sua vida. Você tem ganho muito, mas de nada lhe tem adiantado. Você conquistou, chegou no topo da onda e você está aí agora caído, prostrado. Então considere isso. Eu sou o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor que te salva, que te liberta, que transforma essa situação. Eu faço novas todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas, inclusive a sua vida. Eu dou a você uma vida nova, 0 quilômetro. Não recalchutada, mas 0 quilômetro. Mas para que isso possa ser feito na sua vida, eu preciso da sua vida. Eu preciso que você entregue a sua vida. Eu preciso que você me coloque a sua vida nas minhas mãos. Porque enquanto a sua vida estiver nas suas mãos, você vai continuar sofrendo. Dê essa vida para mim. Você está pensando em se matar? Dê a vida para mim. Dê a sua vida, dê seu coração para mim, e eu vou te dar um coração novo, vou te dar uma mente nova. Eu vou fazer novas todas as coisas na sua vida, mas você tem que dar para mim, porque sem a sua vida nas minhas mãos, como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso fazer novas todas as coisas na sua vida? É impossível. Eu posso todas as coisas, mas se você não colocar a sua vida nas minhas mãos, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, minha amiga e meu amigo, eu queria convidá-lo a se aproximar do seu receptor nesse momento, exatamente. Você vai se aproximar do seu receptor e vai abraçá-lo. Se é rádio, abraça o seu rádio. Se é um televisor, abraça o seu televisor. Como se fosse Deus. Como se fosse Deus. Deus é espírito. Mas você vai se agarrar a esse receptor porque você crê que Deus vai agir a partir de agora na sua vida. Ele vai passar para você e trazer agora, imediatamente, uma paz. Você vai receber paz aí onde você está. Você está vivendo numa tempestade. Essa tempestade vai acabar agora, porque a paz de Deus vai abraçar você. Então, aproxime-se do seu televisor e enquanto você estiver abraçado ao seu televisor, eu vou fazer um clamor.
uma oração em seu favor. Nesse instante, eu vou orar para você. Eu vou colocar as minhas mãos aqui no televisor, vou pegar. E então nós vamos orar para você neste instante. Vamos falar com Deus agora. Eu vou falar, você vai receber. Eu vou pedir a Ele, ao meu Senhor, para vir sobre você e você vai recebê-lo aí agora, porque a paz dele vai inundar o seu ser. Vamos falar com Ele. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesse instante, eu uno o meu coração ao coração dessa criatura. Eu uno a minha mente à mente dessa criatura. Eu faço, meu Pai, esta oração como se estivesse no lugar dessa criatura, pedindo ajuda. Porque o Senhor diz: considerai os vossos caminhos. E essa criatura tem considerado os caminhos dela e tem considerado que o saldo tem sido negativo. Ela está em débito com tudo e com todos, em débito com seus familiares, em débito com as outras pessoas, em débito consigo mesmo. Mas eis que agora, neste momento, eu peço que o Senhor, o poderoso, o todo-poderoso Senhor dos Exércitos, venha envolver essa criatura e ela receba agora a paz que o Senhor me tem dado. Eu quero que ela venha abraçar essa pessoa e ela seja livre nesse momento, em o nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que crê, minha amiga, meu amigo, diga graças a Deus e graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão.
aqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Eu me senti pior do que o esgoto, porque o esgoto ainda pode ser tratado, mas para mim, na minha concepção, para mim não tinha mais jeito. E nessa fase, a depressão saiu dos limites da alma e eu passei a ter essa depressão somatizada no meu corpo. Eu perdi boa parte dos meus dentes, perdi as unhas, cabelo, sobrancelha, eu emagreci 19 quilos. Eu era um zumbi. Uma pessoa, ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível, né, a tragédia que estava acontecendo na minha vida. E ela chamou a minha mãe e ela falou: olha, eu estou frequentando uma igreja e eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá. Eu cheguei, eu vi, falei: meu Deus, aonde é que eu vim parar? Só que quando eu entrei, no momento em que eu coloquei os pés, eu perdi o medo. Porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível, ela tem medo de tudo. E foi a primeira noite, depois de 3 longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Eu já voltei a tomar banho, eu voltei a ter apetite. As coisas começaram assim, a clarear dentro de mim, a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. E aí eu falei para Deus: o que eu quero nesse momento é te conhecer. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo. E foi algo tão glorioso, porque mudou aqui dentro. Nunca mais daquele dia em diante eu fui triste. Nunca mais daquele dia em diante eu me senti sozinha. E esse Espírito Santo mudou a minha vida. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente. Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e com o Bispo Macedo, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga a sua Bíblia. Meu nome é Angélica Pontes, eu tenho curso de administração e antes de chegar aqui eu tinha muitos problemas. Não me faltava nada financeiramente falando. Eu tinha os meus pais casados, tinha o meu irmão, nós viajávamos, nós tínhamos uma certa condição financeira. Eu morava numa casa na Zona Sul, numa casa com piscina, com salão de festas, então eu tinha uma certa condição. E algumas vezes, meu pai precisou fazer um gato para ligar a luz.
Quando falta dinheiro, só que se você tem uma estrutura dentro da sua casa, eu creio que é mais fácil. Eu imagino que seja mais fácil. Mas no meu caso, eu não tinha muita estrutura dentro da minha casa, porque existia muita briga, teve traição, teve problemas tanto com meu pai, com a minha mãe. Enfim, eles se separaram. E daí eu me desbandei. Então daí a minha vida era assim, eu trocava o dia pela noite. O meu pai já não estava dentro de casa. A minha mãe, coitada, teve que sair para trazer o sustento. E isso não era de sábado, domingo e sexta-feira, não. Isso era de segunda a segunda. Então eu literalmente troquei o dia pela noite. Daí eu experimentei droga, daí eu comecei a me envolver com as coisas erradas, porque o mundo da noite, a vida da noite, é uma vida podre. E por mais que naqueles bares, naquelas amizades que eu tinha, eu me sentia feliz, porque a gente tá com os nossos amigos, entre aspas, né? A gente se sente feliz, a gente acha que é uma falsa felicidade. Só que quando eu chegava na minha casa e colocava a cabeça no travesseiro, só eu sei a tristeza e o vazio que eu tinha dentro de mim. E numa dessas saídas eu cheguei a já quase entrar em coma alcoólico, eu cheguei em casa já arrastada, de carona. Minha mãe sofria também muito de depressão. Depois que minha mãe se separou, ela sofreu muito de depressão. Ela fumava no quarto escuro, com todas as luzes apagadas, um maço de cigarro durante a madrugada, deitada na cama. Então, assim, nós estávamos numa situação de trevas mesmo, e não tinha para onde recorrer, porque eu já tinha uma religião. Para onde eu ia correr? Até que com essas amizades, você vai conhecendo pessoas de todos os credos religiosos. E eu me envolvi em casa de encosto. Então, eu fui na mesa branca, eu fui no encosto, eu desfiz na encruzilhada. Então foi todas as linhas porque eu estava procurando. Eu fui no café, na borra do café, se falavam alguma coisa. Eu fui na mão, eu fui no búzios. Eu fui em tudo, porque eu queria que alguma coisa mudasse, que a minha vida mudasse. Até que um dia eu descobri que a minha mãe estava frequentando a Igreja Universal. Ela foi convidada por uma colega dela e daí eu fiquei mais arrasada ainda, porque eu achei que aquilo fosse o fundo do poço, porque afinal eu já tinha uma religião, eu buscava em outra, mas eu já tinha uma religião, então, meu Deus, era tudo tão diferente, era uma igreja tão diferente, que daí eu não aceitei. Então, para as minhas colegas, eu falava que minha mãe, à noite, ela fazia um curso de autoconhecimento. Porque eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar para as minhas amigas que minha mãe ia na Igreja Universal. Aquilo, para mim, era o fim de carreira. O fim de carreira. Só que no decorrer do tempo, eu comecei a ver que minha mãe, ela ficou mais calma. Ela já não batia de frente comigo, ela já não questionava tanto as minhas atitudes. E naquela época nós tínhamos um carro só, um belo dia eu dei carona para ela ir trabalhar e ela, muito sábia, ela falou assim para mim: filha, quando eu sair do trabalho, você me deixa na igreja? Eu falei, ai meu Deus. Mas como eu precisava do carro durante o dia, falei, vou fazer esse sacrifício. Ela falou, mas não tem problema, você fica dentro do estacionamento, dentro do carro me esperando. E isso aconteceu algumas vezes, eu fiquei dentro do carro, e isso acabou se tornando uma frequência maior, e eu fiquei dentro do carro esperando, até que um belo dia eu entrei na reunião. E tudo aquilo que eu ouvia era tudo tão de encontro com o que eu precisava ouvir, só que Deus foi trabalhando dentro de mim. Então eu fui uma vez,
fui 2 vezes e fui indo com uma certa frequência. Minha mãe nunca me cobrou nada, mas eu ia para acompanhá-la. Até que um dia eu não tive mais vontade de ir para as noites, aquelas coisas que as minhas amigas falavam, aquelas coisas que eu fazia, eu já não tinha mais vontade de fazer. E o meu prazer era ficar assistindo os programas da igreja dentro de casa, à noite, numa sexta-feira à noite, coisas que, imagina, sexta-feira à noite eu dentro de casa, não existia isso. Eu estava sempre na rua. Eu comecei a entender que eu precisava do Espírito Santo. Eu sei que a decisão que eu tive foi uma decisão para uma vida. E eu só queria Deus, só queria o Espírito Santo. Então, meu único objetivo era receber o Espírito Santo. Depois que eu me batizei nas águas, em 2 meses eu recebi o Espírito Santo. Porque eu ansiava, eu queria essa alegria, eu queria conhecer esse Deus, até que eu recebi o Espírito Santo. Depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais. Veio dentro de mim uma força, uma alegria, uma certeza de que Deus era comigo, de que eu não estava mais sozinha. Mesmo sozinha, eu me senti amparada. Eu me senti no colo de Deus. Eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, físicos, mas a força que eu recebi de Deus era tão grande que ele me disse assim: eu te escolhi. Ele falou: você é minha, eu te escolhi do ventre da sua mãe. Nada mais me importava, o meu futuro não me importava. O que eu queria era servir a Deus, era agradar a Ele, a estar no centro da vontade de Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem tanta certeza que o Espírito Santo é com a gente, porque a gente é com o Espírito Santo. Eu sou com Deus, então eu sei que Deus é comigo. Hoje eu tenho 2 filhos, Deus me deu uma certa condição financeira, eu não tenho nada a pedir. A única coisa que eu quero é a salvação da minha casa e que o Espírito Santo habite em mim até o último dia da minha vida. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu não tenho nada. Por mais dificuldade que eu tenha, a gente tem certeza que Deus é com a gente. Eu preciso do Espírito Santo até o meu último suspiro. Hoje eu tenho uma certa condição financeira. Hoje meu marido é um homem bem-sucedido. Eu abri a minha empresa de serviços médicos. Então a gente tem uma empresa que está crescendo. Mas sem o Espírito Santo, eu não tenho nada. Nada enche os meus olhos. É gostoso passear, tirar férias com a família, ter um carro bom, morar numa casa de qualidade. Deus prometeu. É promessa de Deus. Tudo faz parte para quem serve a Deus. Mas sem o Espírito Santo, olha, eu preferia morrer. Todo dia eu falo para Deus: meu Deus, se for para eu olhar para trás, não permita que eu viva, porque a minha salvação, o que eu tenho dentro de mim não tem preço, porque é uma alegria, você não está sozinho nunca. Quando eu estou sozinha, eu não estou sozinha nunca, porque o Espírito Santo te acalenta. E tudo isso aconteceu na Igreja Universal, que era um lugar que eu tinha muito preconceito, muita vergonha, e mudou completamente na Igreja Universal depois que eu recebi o Espírito Santo. Então eu louvo e agradeço a cada dia por tudo que eu aprendi e tenho aprendido, porque são 20 anos, é uma vida com Deus, mas a cada dia eu aprendo, a cada pregação eu aprendo. E o meu prazer em servir a Deus é maior do que qualquer outra coisa que eu poderia ter.
Observe a plantação de trigo. Certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane, no meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há a separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais. Ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina, gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim. Onde há o trigo, haverá o joio, para confundir, envenenar e, se possível, até arrancar o trigo para ser lançado no fogo. Somente o tempo revela o que está dentro de cada um. É na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados, que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face. Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje eu entendi. De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até parecerem iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem. Meu nome é Edson José de Toledo, eu tenho 43 anos, sou paisagista. Bom, a gente ouvia essas fake news na TV, né? É o único meio de comunicação que a gente tinha. E eu lembro que a gente ouvia nos comentários de TV, né, que a igreja movimentava milhões, que estava roubando. Bom, eu achava que o Bispo Macedo era ladrão, né? Porque o que a gente ouvia, né, que ele movimentava rio de dinheiro, que a igreja era para roubar, que era movida a dinheiro, que para ir na igreja tinha que deixar a carteira em casa. E eu sempre falava, eu não vou dar dinheiro para aquele careca baixinho. Eu falava isso. Então, até é ruim de falar isso, eu peço desculpa ao bispo, né, por essa situação. E aí foi quando eu fui parar na rua, fiquei uns 8 meses mais ou menos na rua. Não desejo para ninguém o que eu passei. Ali eu vi muita coisa errada. Eu tinha medo de dormir. Eu tinha, muitas vezes pedia para comer, pessoas davam comida azeda. Eu lembro uma vez que eu pedi uma coxinha numa padaria, eles me deram uma comida azeda, estava azedo, estragado. E aquilo ali me deu uma revolta por dentro. Eu não queria mais viver aquela vida. E eu queria ir embora, mas não tinha condições. Para ir a pé era muito longe, não tinha como. Aí foi onde eu consegui um dinheiro com assistência social. Mas isso já fazia tempo que eu estava na rua.
E eu consegui voltar para casa dos meus pais. E eu lembro que eu estava no vagão de trem, eu fedia e as pessoas se afastavam. Com 2 malas e as pessoas se afastavam. E ali eu fui embora para casa. Nessa época, a minha irmã já estava na igreja. Só que eu não queria saber da Igreja Universal, porque eu vim de um berço ignorante. E eu falei, não tem quem leve eu para a igreja. Eu falava dessa forma, eu falei, eu não vou. Nessa igreja eu não vou. Eu vou em qualquer outro lugar, mas nessa eu não vou. E foi quando eu fui em várias denominações, várias. Cheguei a me batizar em outras igrejas, fui buscar a Deus, fui para um terreiro, mas na Igreja Universal eu não queria. Perdi tudo que eu tinha. Perdi o casamento, perdi tudo. Fiquei no fundo do poço. Ali foi meu fundo do poço. E eu lembro que numa madrugada, domingo para segunda-feira, eu estava viciado em pornografia, não tinha casamento, não tinha nada, mas eu estava viciado em pornografia. E eu, buscando esses vídeos, achei um vídeo do Bispo Guaraci. Na madrugada, não sei como que esse vídeo apareceu. E tinha um espírito manifestado. E o bispo olhou para a câmera e falou assim que se a sua situação está dessa forma, se você está passando por essa situação como esse rapaz, saiba que dentro de você tem um mal desse. Ali começou a cair minha ficha. Só que eu não sabia que era da Igreja Universal. Eu vi o vídeo, vi acontecendo e aquilo me chamou a atenção. E aí, de um vídeo, eu fui buscando outro. Eu já deixei a pornografia e comecei a buscar os vídeos do bispo. Comecei a seguir ele ali. E ali eu falei, é da Igreja Universal. Aí eu lembrava que tinha um programa de madrugada. E aí eu fui lá, coloquei no canal. E aí me chamou a atenção, eu comecei a prestar atenção na televisão. Eu comecei a prestar atenção, falei, eu vou nessa igreja. Falando comigo mesmo. Falei, eu vou. Não interessa o que falam aí fora. Eu não tenho dinheiro, roubar vai roubar o quê? Não tenho o que roubar. Já estou no fundo do poço, não tem mais nada. Vai roubar o que mais de mim? Se faz uma lavagem cerebral, se for para o bem, então amém, vou lá buscar. E é o que eu fiz. Só que não foi bem assim. Eu tentava entrar na igreja, eu rodava em volta do quarteirão, não conseguia entrar. Eu parava na porta, eu não conseguia entrar. Era algo mais forte do que eu. Mas eu tinha tomado uma decisão, eu queria mudança de vida. Eu queria buscar Deus, aí eu foquei nisso. Numa sexta-feira, eu consegui entrar na igreja. Sabe quando você marca uma reta e vai? Foi dessa forma. Não precisei nem chegar no altar. Eu estava muito leve. Sabe que as cores estavam mais vivas, eu estava limpo, eu estava muito bem, muito. Era tudo que eu busquei na minha vida. Eu falei, eu quero mais disso. A minha vida inteira eu busquei por isso. Eu quero mais disso. Aí foi onde ele falou, é aqui, ó, nesse altar aqui. Eu estava do lado esquerdo do altar. Ali eu entreguei minha vida. Ali foi tudo meu, eu entreguei ali. E dali para cá as coisas começaram a mudar a minha vida, sabe? Ali foi quando eu tomei a decisão de fazer meu batismo. Eu entrei fumando no batistério. E dali eu saí sem vício nenhum. Ali acabou, não fiquei com vício nenhum. Até hoje não sinto vontade de nada. Eu comecei a buscar Deus. Fui batendo em cima. É tudo pelo tudo. Não tem como ser 99,9, sabe? E ali, eu lembro que numa quarta-feira, eu trabalhei muito esse dia. E numa quarta-feira, 7h30 da noite, eu falei, é hoje, meu Deus. Hoje eu quero o teu Espírito dentro de mim. E assim aconteceu. Foi numa quarta-feira. Aí foi algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Eu falo para todo mundo que as pessoas têm que saber o que é o Espírito Santo. Ela tem que ter o Espírito Santo. Porque não tem como a gente falar, descrever. É algo maravilhoso, é transformador. É tudo. Ele é minha base, é meu chão, é meu alicerce. É ele que, quando a gente passa, mesmo a gente tendo o Espírito Santo, a gente tem dificuldade. Mas a gente sabe que a vitória é certa. Hoje eu tenho paz, que é o primordial. Pode vir a guerra que for, pode estar chovendo canivete lá fora. Não tem problema. A gente vai sair de tudo isso. A gente vai passar por essa situação. E hoje o Espírito Santo nos dá a condição. Ele nos permite isso e nos dá a condição.
né? Então, tem muita coisa que Deus tem feito na minha vida e eu creio que tem muito mais por vir ainda. Se você tem depressão, se você tem vício, se você tem perturbações, como eu tinha, se você já ouviu falar da igreja, que a igreja rouba, que é isso e aquilo, esquece isso. Traga seu problema, pega seu problema, traz. Pega toda a bagagem que você tem, traz. E aí, no primeiro dia, o dia que você der um voto para Deus, você vai ver o que é a transformação na sua vida. Eu me senti pior do que o esgoto, porque o esgoto ainda pode ser tratado, mas para mim, na minha concepção, para mim não tinha mais jeito. E nessa fase, a depressão saiu dos limites da alma e eu passei a ter essa depressão somatizada no meu corpo. Eu perdi boa parte dos meus dentes, perdi as unhas, cabelo, sobrancelha, eu emagreci 19 quilos. Eu era um zumbi. Uma pessoa, ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível, né, a tragédia que estava acontecendo na minha vida. E ela chamou a minha mãe e ela falou, olha, eu estou frequentando uma igreja e eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá. Eu cheguei, eu vi, falei, meu Deus, aonde é que eu vim parar? Só que quando eu entrei, no momento em que eu coloquei os pés, eu perdi o medo. Porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível, ela tem medo de tudo. E foi a primeira noite, depois de 3 longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Eu já voltei a tomar banho, eu voltei a ter apetite. As coisas começaram assim, a clarear dentro de mim, a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. E aí eu falei para Deus, o que eu quero nesse momento é te conhecer. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo. E foi algo tão glorioso, porque mudou aqui dentro. Nunca mais daquele dia em diante eu fui triste. Nunca mais daquele dia em diante eu me senti sozinha. E esse Espírito Santo mudou a minha vida. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente. Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e com Bispo Macedo, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga a sua Bíblia. Meu nome é Erivânia Santos, tenho 26 anos. Eu vim da Bahia, né, para cá, para São Paulo, em 2013, né? Vivi da roça, né? Vivi do que plantava lá. Se você plantava, você colhia. Se você não plantasse, não colhia. Aprendi a viver do pouco, a viver assim, cuidando de animais, né? Era muito sofrido lá. Chuva era escassa, era difícil, chuva lá. Então a gente via muito sofrimento, assim, animal morrer de fome, não ter o que comer, doença, era bem sofrido mesmo. Sofri abuso aos 11 anos de idade, foi por várias pessoas conhecidos, não era gente estranha, porque a minha família são católicos mesmo assim, de nascer católico e morrer católico. Fiz todo o procedimento, né, que nem eu falei, né, a primeira comunhão, a crisma, né, fiz tudo, né, certinho lá, participava todos os domingos, né, que a gente ia para a igreja. Mas aquilo ali não me preenchia, não mudava nada. Eu só via Jesus lá na cruz e eu falava, tá, amor, tem um Deus morto, não faz mais milagre, não muda mais a vida de ninguém. Deus esqueceu de nós. O Deus que o mundo me mostrou era um Deus morto, um Deus que não fazia mais milagres. Jesus, para mim, o Jesus que eu lia na Bíblia, para mim aquele Jesus fazia milagre lá atrás. Aquele Jesus não existia mais. E então eu cresci assim, não tendo amor à vida. Nem minha própria família percebeu que eu tinha depressão, que eu chorava, que eu era infeliz, que eu tinha vontade de morrer. Eu fui crescendo muito, cuidando da vida dos outros, era muito fofoqueira. Eu era infeliz, eu não me alegrava com a alegria de ninguém, porque se eu era infeliz, todo mundo tem que ser infeliz que nem eu. E acabei engravidando, né? E foi uma gestação assim um pouco conturbada, porque passei muito nervoso no
na minha gravidez, tanto nervoso que minha bolsa acabou rompendo antes do tempo, 5 meses. Porque eu dei infecção no útero, senão eu ia ter que perder o útero e ainda provavelmente perder a criança. Então eles tirou a criança. E aquele tempo que eu fiquei no hospital, eu meditei muito sobre as coisas de Deus, sobre valorizar a vida, sobre como a vida é importante. Eu vi tantas pessoas lutando pela vida e eu com a vida destruída, querendo acabar com a minha vida, entendeu? E aquilo ali me alimentou ali, de certa forma, plantou uma semente. Então em 2013 a gente se mudou aqui para São Paulo. Quando a gente se mudou, a gente não tinha nem onde ficar. A gente vendeu tudo que tinha, pagou passagem, veio aqui sem nada praticamente no bolso. Meu pai não tinha emprego ainda. E aí a mulher vendeu o barracão pra gente, a mãe de santo vendeu pra gente o barracão, que ela nem usava mais. Aí tirou o santo deles de lá e aí a gente ficou transformando lá na nossa casa. Comecei a praticar as coisas da mãe de santo também. E que foi aí que piorou mais o meu quadro, porque até então eu já estava quase no caminho. E aí começou, aquela depressão que eu tinha aumentou, aquele insônia aumentou. E eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu cheguei à igreja dia 2 de fevereiro de 2017. Foi até um amigo meu, que hoje é meu marido, ele me chamou para ir lá na igreja. Ele me falou de um jeito que me chamou a atenção. Porque ele falou assim, ó, lá na igreja é diferente, lá ele fala com você. E assim, Deus fala com você de um jeito assim, que ele bate com a sua história, assim, é impressionante. Você vai ver, você vai gostar. Você vai chegar lá pesada, mas você vai sair de lá leve. Então eu peguei e falei assim, vou lá ver como é que é. Né? Na Igreja Universal, a igreja que eu falei que nunca ia pisar o pé. Eu falei, vou lá ver como é que é, né? E fui. E aí eu sei que o pastor falou, fecha os olhos. Fecha os olhos, vamos falar com Deus. Eu falei assim, fechar o olho, pra quê? Mas eu vou fechar, né? Vai que alguém vê que eu com o olho aberto vai falar alguma coisa, né? Então deixa eu vou fechar pra ver. Fechei, viajei, só tava eu ali na igreja. E aquela ferida que doía, aquela depressão foi passando todo. Deus foi lavando, foi lavando, foi lavando. Eu chorei com um choro, assim, um choro desesperado lá na igreja. Eu chorei muito, 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 que a roupa molhou de tanto choro, que eu chorei e não tinha saciação aquele choro. E chorava, chorava, chorava. Parece que todo aquele sofrimento que eu passei, tanto do passado, tanto que eu vivia passando, Jesus foi lavando com o sangue dele, assim, eu fui me libertando, aquela mágoa foi saindo, aquela angústia foi saindo. Dali em diante, eu consegui dormir. E eu fui embora numa alegria, que parecia que eu estava, sei lá, nossa, uma alegria muito grande, que eu parecia uma criança, com a garrafinha na mão, pulando na rua. Ai, que legal, vou voltar de novo, vou voltar de novo. Dei meu tudo pelo Senhor. E aí quando eu fiz a minha parte, Deus fez a dele, fez a obra. E aí eu recebi o Espírito Santo. Foi glorioso. Eu senti feliz, uma felicidade que não tinha preço. Acho que eu nunca senti uma felicidade como essa. Sem ele, eu nem estaria aqui hoje. É meu tudo. Ele me tirou do pó. Ele sabe como ele é importante para mim. Que não tinha nada, não tinha valor nem para ninguém, não tinha valor para ninguém, eu não valia nada. Acho que até um cachorro da rua tinha mais valor do que eu. E mesmo assim, lá do nada, ele viu algo em mim, que só ele poderia mudar a minha situação. Eu falei, Senhor, só o Senhor pode mudar, ninguém. O que ele alcançou em mim, ninguém poderia alcançar. O que Jesus fez por mim, ninguém faria. Entendeu? Eu, para minha família, às vezes eu penso que eu não tinha jeito para eles. Porque eu era uma pessoa assim que, para minha família, não ia chegar a lugar nenhum, no meu ver. Não ia chegar a lugar nenhum. Matou aquela Livânia triste, abatida, infeliz, que não via futuro, que achava que não ia ser ninguém nessa terra. E Deus transformou, entendeu? Hoje eu tenho meu trabalho, hoje eu não passo necessidade, hoje Deus provê, hoje eu vejo o trabalhar de Deus em todos os lugares, eu vejo o mover de Deus na minha vida. O que eu sou hoje foi o Espírito Santo, o que eu tenho, o que eu sou foi Deus que me deu a vida, sabe, o preenchimento espiritual, meu coração, eu tô cheia, eu transbordo a presença de Deus, eu falo de Jesus para as pessoas, falo meu testemunho para as pessoas, Ele me tirou do fundo do poço e hoje estou aqui. Se eu estou aqui, você acha que você também não pode conseguir também sair do fundo do poço, sair dessa situação que você está? E quebra o preconceito, quebra o orgulho, porque, sabe, eu perdi tanto tempo de ter buscado já a presença do Senhor, ter vindo à igreja, há quanto tempo eu perdi, o preconceito e o orgulho não deixou. Isso Deus quebrou, Deus tirou tudo. Então eu não tenho preconceito, não tenho orgulho das coisas deste mundo, não me apego a nada, tudo é passageiro, tudo passa. Então Deus foi
tirando de mim tudo aquilo que não prestava. A minha gratidão é eterna e não tem preço. Eu posso fazer, eu posso fazer tudo que de bom ali, mas não paga o que Deus fez para mim. Isso não tem preço. Não tem nada que eu possa fazer assim que vai pagar o que Jesus fez por mim. Não tem preço o que Ele fez, né? Ele se entregou na cruz por todos e pegou o pecado da gente, colocou sobre si e levou na cruz. Então, a minha vida inteira, eu servindo ao Senhor, não pagaria o que Ele fez por mim. Deus quer fazer na sua vida o que Ele fez na vida da Erivânia. Aliás, Ele quer fazer na vida de todos. Só que, para que Ele possa mudar a vida da gente, a gente tem que entregar essa vida para Ele. É ou não é? Não é verdade? Como é que o olheiro vai fazer do barro um vaso se esse barro se endurece para com o olheiro? Não tem jeito. Você tem que deixar se moldar por Ele para que Ele possa fazer de você uma nova criatura. Vamos agora com o bispo Júlio Freitas entrar em oração em favor daqueles que estão ainda carecendo de ajuda divina. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, o Senhor ouviu o gemido desta pessoa. Ela pediu por uma oportunidade. Ele disse no mais íntimo do seu ser: se Deus existe, se o Senhor existe, me dá uma luz, fala comigo, me dá uma direção, porque eu já não aguento mais chorar, sofrer. E os casos verídicos aqui exibidos, de vidas não melhoradas, o Senhor não melhorou a vida de ninguém aqui, meu Deus, que testificou o teu poder, a tua existência, a veracidade das tuas promessas. Todos os casos verídicos foram unânimes em provar uma transformação de dentro para fora. E eu te agradeço de joelhos aqui no Templo de Salomão. Eu uno a minha fé com a do Bispo Macedo, desta pessoa que está hospitalizada, em casa, preso. Esta pessoa que está no trabalho, que está, meu Deus, sofrendo a perda de clientes, oportunidades devido à pandemia. Esta pessoa que está impossibilitado de sair de casa porque faz parte do grupo de risco. Outros perderam um ente querido prematuramente nesta pandemia. Mas agora, o Senhor vai dar um sinal para ela. O Senhor vai dar um sinal para ele. Meu amigo, diga para Deus aí agora o que você precisa. Que aconteça com você agora. Você vai ser curado, liberto agora. Você que diz: eu tenho sido um barro seco, mas a partir de agora eu quero ser um barro maleável. Então use esta água, meu Deus. Pegue o copo com água. Que esta água venha amolecer, não o meu coração, mas venha me amolecer no sentido de me humilhar. Eu quero reconhecer que preciso me sujeitar à tua vontade. Eu preciso obedecer à tua palavra. Eu preciso tomar uma decisão aqui, agora, de abandonar o erro, o pecado, a vida errada e te buscar e te servir. Em o nome de Jesus eu declaro esta água consagrada para que você seja liberto, curado, aí agora, seja livre de todo pensamento de homicídio, suicídio, traição, de desistir da fé ou até mesmo sair da igreja. Seja livre em nome de Jesus. Beba, meu amigo. Participemos juntos desta água consagrada a Deus, símbolo do Espírito Santo. E agora você se torna um barro maleável, para que o oleiro possa lhe moldar e fazer de você uma criatura nova. Participemos juntos. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, o sangramento, a infecção, marcar uma cirurgia, uma operação, mas Jesus é que vai te operar e é agora. Prepare-se aí agora, pode colocar um pouco da água sobre a dor, o tumor, a infecção. Você que tem sido viciado nas drogas, na prostituição, seja o vício que for,
Você bebe desta água e você é liberto. Passe um pouco desta água nos seus olhos. Você que via imagens pornográficas, imagens sujas, obscenas, imagens de horror, de terror. Passe aí agora. Seja livre. Livre, você que estava oprimido, pensando na morte. Coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga: em nome de Jesus, todo mal, diga: saia! Respire profundo e receba o abraço do Espírito Santo. Foi Ele que marcou um encontro com você, meu amigo. Ele está aí. Ele nunca deixou de crer em você. Foi você que duvidou da existência e da vontade e do plano dele para a sua vida. Mas Ele não desistiu de você. Entregue a sua vida com todos os seus pecados e seja livre de toda acusação. Seja livre de todo peso, de toda carga. Pois Jesus mostra para você as suas mãos que foram feridas na cruz por amor a você. Ele está dizendo: eu não neguei a minha própria vida a você. Você acha que eu negarei uma vida transformada? Eu quero que você seja filho de Deus. Então diga para Ele: eu quero, Jesus. Eu quero ser filho de Deus. Então, meu Pai, que esta pessoa se batize nas águas neste domingo, após a reunião das 7, das 9h30 ou das 18 horas, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. É o que nós determinamos que aconteça. Que todos que oram comigo e que vão estar comigo ou conosco aqui, meu Deus, no Templo de Salomão, para receber um pouco deste óleo, símbolo do Teu Espírito, no dia 31, no último dia do mês de janeiro, essa pessoa vai receber o seu milagre. E aqueles que já não são batizados com o Espírito Santo serão batizados. E os que já são serão renovados. E você que crer, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Agora cabe você tomar a decisão de sepultar a velha vida, batizando-se nas águas. Traga uma toalha, uma peça de roupa para você colocar por debaixo do roupão que você vai receber e um par de sandálias. Pois Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Creia e batize-se nas águas. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse, a carta aos membros da igreja em Tiatira, que estamos estudando, que uma das primeiras convertidas desta cidade foi uma empresária chamada Lídia. Ela tinha o coração aberto, pronto para ouvir e obedecer o que Paulo dizia, o que o Espírito Santo o instruía. Tanto que logo se batizou nas águas com toda a sua família, ainda insistiu em oferecer hospitalidade a Paulo e aos outros discípulos em sua própria casa. Essa atitude solícita de Lídia era bem característica da igreja primitiva em Tiatira. Uma igreja que tinha amor, serviço, fé e perseverança. E mais obras do que no início. O contrário da igreja em Éfeso, que havia abandonado o primeiro amor, quer dizer, o Senhor Jesus. Ele, meu amigo, o Senhor Jesus, ele elogiou a atitude dos cristãos em Tiatira. Infelizmente, essa atitude tem faltado em muitos cristãos nos dias de hoje. A fé, a hospitalidade, sabe, a generosidade. Por essa razão eu tenho dito e repito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja ou na sua posição
Não se engane pensando que a sua posição pode salvar você ou cobrir os seus pecados. Domingo agora, vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Traga a sua Bíblia, aceite o desafio de obedecer à palavra de Deus e Ele transformará a sua vida.